Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e vou anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós encerramos este tempo pascal tão recentemente e voltamos agora para o tempo comum da igreja. Tempo comum não significa aquilo que o próprio nome diz, que é algo comum, então está tudo certo, é comum. Não. No tempo comum, a igreja convida cada um de nós a acompanharmos o percurso de nosso Senhor, aonde Ele vai passando, aonde Ele vai ensinando, aonde Ele vai pregando, curando, enfim, toda a vida do Cristo, a quem Ele atinge, com quem Ele acaba ali tendo as suas discussões, com quem ele acaba orientando, chamando, ou seja, é um tempo riquíssimo, da qual nós acompanhamos todo o ministério de Cristo, até agora chegarmos à espera do tempo do Natal, o advento e celebrarmos o Natal, o mistério da encarnação. Neste tempo comum nós temos também algumas solenidades que a igreja coloca, que nos ajuda imensamente na nossa vida de fé. E justamente uma delas nós estamos celebrando hoje, a solenidade da Santíssima Trindade. Logo mais também vamos celebrar a solenidade do corpo de Cristo, Corpus Christi, agora quinta-feira. São momentos fortíssimos que nos edificam na fé. Como falar da Santíssima Trindade? Em primeiro lugar, temos que ter na mente, cada pessoa é uma pessoa. São três deuses. Nossa fé nos indica que a divindade de cada pessoa nos faz ali chegar ao pleno conhecimento de Deus, que veio através de Jesus, com a força do Espírito Santo. Quem é Deus? Esta é a pergunta da igreja. Quem é Deus? A Deus a igreja ensina sempre, e nós também vamos aprendendo com a nossa experiência, a nossa vida em comunidade, a partir do nosso batismo. Tudo na igreja se faz para iniciar a nossa caminhada a partir do batismo. Nós somos batizados na Trindade Santa, quando se diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A Trindade está em nós, e nós vamos reconhecendo a Trindade conforme nós vamos assumindo a nossa vida de fé. A Deus cabe a criação. Deus, Criador de tudo,
das coisas visíveis e invisíveis. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Tudo existe por vontade, querer de Deus. E este querer, esta vontade se transformou na beleza da criação, não só aonde vivemos, no planeta Terra, mas do universo inteiro. Deus é Criador. E da onde nós podemos pensar, que é o que as pessoas falam, mas da onde Deus criou tudo? Deus criou tudo em si mesmo, não do nada. O nada é apenas um espaço que nós temos, que é temporal aos nossos olhos. O que você encontrou ali, naquele determinado local? Não tinha nada que lhe agradasse, mas em Deus, Ele por si só se agradou de tudo, como nós lembramos no Gênesis, não é verdade? E Deus, ao terminar a sua obra linda, maravilhosa, perfeita ali, a criação, Ele viu que tudo era bom. Deus se alegrou com aquilo que Ele propôs para o futuro de cada homem e de cada mulher. Pena, e é claro, que o pecado entrou no mundo e acabou tirando e ainda tira a beleza da criação. Por isso que a igreja fala também muito sobre a preservação do meio ambiente. Isso era uma das preocupações do Papa Francisco. A obra da criação é de Deus e nós não temos o direito de ali acabar com a obra de Deus. E é o que nós estamos vendo muito no mundo, com tanta devastação. Principalmente, nós sentimos isso muito aqui no Brasil, porque o Brasil é um dos países que ainda tem recursos naturais, né? Florestas, minérios e outras águas, né? E vai chegar um momento que, infelizmente, o nosso país vai ser alvo de muitos interesses, como já é, principalmente por causa da água doce, que é tão escassa no mundo. Você acaba com as florestas, não tem evaporação, sem evaporação não tem chuva. Então acaba com as florestas, não vai ter água. E no final, para continuar a vida, nós vamos ter que ter água a qualquer custo. E onde tem água? O Brasil tem água, e muito. Hoje se briga muito por petróleo, né? Ainda, e outras coisas. Daqui a alguns anos vai se brigar por água. Água vai valer mais do que petróleo. Então imagine os conflitos que virão. Se você preserva, todos têm. Se você não preserva, todos perdem e não têm. A Jesus Cristo, o que cabe a nosso Senhor Jesus Cristo? Ao Pai, o Criador, ao Filho cabe a redenção. Nosso Senhor é nosso Salvador, nosso Redentor, que com sua ressurreição e o perdão que Ele nos ofereceu, redimiu a nossa vida e nos reconciliou novamente, definitivamente com o Pai. E ao Espírito Santo, 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus Todo-Poderoso. O Filho é Deus com o Pai, mas nunca é Deus sem o Pai. Lembraram que Jesus falou nesses dias, né? Eu e o Pai somos um. Cristo provém totalmente de Deus, do Pai. Então Cristo é Deus com o Pai. Não é Deus maior que o Pai. É Deus com o Pai. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nós celebramos agora, domingo passado. Primeira coisa, o Espírito está em nós. Fomos batizados, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja vive o tempo do Espírito. Eu não vos deixarei órfãos, mandarei o Paráclito. O Espírito, novamente, que diz na Escritura hoje, no Evangelho,
o Espírito da verdade. Por que o Espírito só diz a verdade? Porque Ele é Deus com o Pai e com o Filho. O Espírito procede do Pai e do Filho. Esta é a nossa fé que a igreja proclama. O Espírito não age sozinho, ele confirma toda a obra do Pai no Filho. É pelo Espírito Santo que nós podemos chegar ao conhecimento de Deus por Jesus Cristo. Lembrar o que o Senhor falou: Ele vos recordará tudo o que eu fiz. Tudo o que eu fiz. E é desse tudo que Cristo fez, aqueles 12 primeiros homens, os apóstolos, foi tudo recordado, escrito, e nós vivemos pela palavra do Cristo até hoje. E é o Espírito que conduz a igreja, é o Espírito que faz com que todos nós possamos reconhecer o Criador e o Redentor e dar glória a Deus, Pai e Filho. Por isso que nós dizemos uma das orações da igreja, não é isso? Glória ao Pai, ao Filho, só é possível se essa glória procede do Espírito Santo que habita em você. A Trindade, então, esta comunidade divina, de pessoas que não se atropelam, cada um sabe ali o seu papel, muito firmemente, e nunca o Filho e o Espírito ultrapassam o Pai. Nunca, nunca. O próprio Cristo nos ensinou isso. Apontou o Pai. O Pai, tudo procede do Pai, pelo Filho, e é feito na nossa história pela Trindade, com a confirmação do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se, você iniciou sua vida na igreja com o sinal da cruz, feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe que a Trindade Santa habite plenamente em você. Ela habita, mas você precisa ter essa abertura. Veja o livro da sabedoria hoje, aliás, o livro de Provérbios, que fala da sabedoria. A sabedoria é uma pessoa. Quem é a sabedoria de Deus para nós? Quem é? Qual das 3 pessoas da Trindade? É Jesus. Tanto é que você acabou de falar, palavra que me salva, palavra da salvação. A sabedoria de Deus é o seu Filho que veio a esse mundo. E perceba, Deus não é um tempo cronológico. Quando Deus cria, Ele cria em si para nós. Ele é atemporal. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi constituído. A sabedoria aqui é uma pessoa. Jesus está ao lado do seu Pai na eternidade, desde sempre, com Deus. Com Deus. Desde o princípio, fui gerada quando não existiam abismos, mananciais, montanhas, colinas. Fui gerada. O Filho acompanha e contempla o poder do seu Pai, do seu Deus Criador, para cada um de nós, futuramente. Ele ainda não havia feito as terras, os campos. Ele quem? Ele não havia. Ele quem? Deus. Mas Deus já é em si a vida atemporal. E o Filho. E o Espírito, onde aparece aqui? Lembremos um pouco do Gênesis. Ali, a palavra, né? O Espírito pairava sobre as águas. Olha que maravilha! A Trindade desde sempre constituída e revelada a nós pelo Filho. Porque o Filho, quem me vê, vê o Pai. E se vê o Pai, eu vou enviar o Espírito que procede do Pai e de mim. Foi o que nosso Senhor fez e constituiu na nossa vida.
eternamente. Então não tem como tirar a presença da Santíssima Trindade de nós. Assumamos isso como uma gratuidade. São Paulo fala na segunda leitura e começa chamando a irmandade. São Paulo sempre chama irmãos e irmãs, porque somos filhos de Deus, somos irmãos e irmãs, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso pela fé, a fé. Ora, o que é essa mediação e justificação? Meu irmão, minha irmã, quem pode interceder, mediar sobre suas necessidades e as necessidades do mundo? Você consegue direto? Não, é impossível. Olha a pessoa do Filho, Jesus Cristo, o único e verdadeiro mediador entre o céu e a terra. Então São Paulo nos dá a clareza também do papel de nosso Senhor. Ele é mediador, Ele é redentor, Ele é salvador, Ele é mediador. Ele é o que nos justifica se tivermos fé. A sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? No qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é essa esperança que Cristo nos deu? A vida eterna com a sua ressurreição. A vida eterna. Pois nos gloriamos também de nossas tribulações. Quem tem fé sabe passar pelas tribulações, porque sabe que Deus dará a palavra final. Sempre. Então, não vivamos no desespero daquilo que nós não controlamos. Deixa Deus cuidar de cada um de nós, deixa o nosso Senhor nos orientar para sabermos proceder de acordo com a vontade do seu Santo Espírito que vem em nosso socorro. Ele nos dá, o Espírito Santo, os dons necessários. Nós cantamos 7 dons, mas o Espírito dá quantos dons você precisar para a sua vida como cristão. E o Santo Evangelho de hoje, Cristo recorda novamente a sua subida ao Pai. Por que Cristo subiu? Para que cada um de nós também, um dia, possamos também, na glória, que já falamos, contemplar a Santíssima Trindade e com todos aqueles e aquelas que nós vimos e seguiram esta mesma Trindade e viveram por ela em vida. Então, meu irmão, minha irmã, olha como é firme a proposta da nossa esperança, né? Olha o que a igreja cuida de cada um de nós. Por isso, valorizemos a igreja, sempre, cada vez mais. Valorizemos o espaço de vivermos como irmãos e irmãs numa comunidade de fé, porque a cada um de nós está destinado a plenitude da Trindade Santa. Nós vivemos aqui já esta plenitude, mas a plenitude definitiva Cristo já conquistou para nós, o Filho, que é a ressurreição. Nós não vamos ficar na morte, não vamos, nós vamos voltar para aquele que nos criou, e lá Deus será tudo em todos. Essa é a esperança, como diz aqui São Paulo, que não decepciona. Vivamos a nossa fé, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja tudo em nós e nós nos deixemos conduzir pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a cada um agora